vocês acham que as pessoas devem fazer para adaptar esse ensinamento para hoje? No que elas podem investir para que o dinheiro cresça ao longo do tempo? Não só investir como investimento em si, mas também em termos de negócio. O que vocês fariam se estivessem começando novamente? Ainda se a gente pega assim, os principais ensinamentos que eles trazem são relacionados a o dinheiro ele vai gerar crianças, que vão gerar netos, que vão gerar bisnetos. Então, os rendimentos, bem ou mal, naquela época, eles já são considerados como uma forma de você aumentar seu veículo de riqueza. Hoje, a gente tem inflação porque a gente não usa mais moedas de ouro, nem prata, nem cobre para fazer a transação. Por outro lado, a gente ainda vai fazer a mesma coisa do que naquela época. A gente só precisa fazer com que os nossos rendimentos eles sejam reinvestidos ao longo do tempo e pensar que o custo de oportunidade daquilo que está gerando rendimento, ele não é maior do que, por exemplo, a alternativa com a mesma segurança. Por exemplo, para ficar claro aqui, você fala, pô, você investir na poupança, isso aqui vai gerar rendimento? Tem juros compostos? Tem. Só que é um custo de oportunidade alto relacionado a, por exemplo, um Tesouro Selic? Pô, é infinito, porque você consegue mais rentabilidade, só que com risco até mais baixo do que se você investir, por exemplo, numa poupança. Então, acho que a questão é carteira diversificada, em ativos que são descorrelacionados entre si, sofrem diferentes influências do mercado, manter sempre uma exposição à renda fixa e exposição à renda variável também, para que você consiga potencializar os ganhos ao mesmo tempo. Não tem muito para onde ir, sabe? No geral, quando você pega todo o arcabouço de conhecimento que é difundido em relação a finanças pessoais e investimentos, vai ser relacionado a uma parte de fundos imobiliários, uma parte vai para ações aqui no Brasil, aí você tem que diversificar ações em setor de energia, setor bancário, setor industrial, todas essas coisas. Aí você agora começa a investir em dólar também. O que você faz? Setor de energia, setor industrial, setor bancário lá fora também, que pagam dividendos ao longo do tempo para que você consiga eventualmente ter uma fonte de renda passiva. Você consegue fazer isso, que é o mínimo, não é muito difícil, você vai conseguir bater a inflação, porque historicamente, se você pega lá o IFIX, o índice de fundos imobiliários, ele tem acompanhado a inflação, só que sem os rendimentos necessariamente, né? E se você faz isso com ações que, eventualmente, a própria inflação tende a reajustar os preços, o que acontece é que você vai se adaptar à inflação da mesma forma. Então, acho que os princípios são os mesmos, só que agora a gente tem um arcabouço maior de ativos do que simplesmente ouro, prata e bronze. E camelos. Mas trigo. A genialidade do livro é essa, porque quando foi escrito já existiam a Bolsa e etc, em 1926, né? O que ele estava fazendo, ele quis fazer um livro atemporal. Na verdade, era uma época até de muita exuberância na Bolsa. Exato. Né? Década de 20. E quis fazer um livro que fosse atemporal e conseguiu, porque aí como você usa uma coisa que já era antiga naquela época, você vai lá e consegue colocar um livro para ficar para sempre na prateleira, né? Porque já foi feito datado, já estava velho quando foi criado ali. Mas se você pensa nessa coisa das moedas, é impressionante que até tem um momento da dívida. O outro cara, como é que é o nome dele? Que vai pagar as dívidas, vocês são bons com os nomes. O dos camelos. É o da Bazir. Ele vai pagar as dívidas dele, estão congeladas, né? As dívidas, ele está devendo X moedas para fulano, para ciclano, ele volta lá e vai só pagar as moedas e não tem a inflação. O único jeito de escapar disso, quando a gente olha, historicamente, é investindo em bons negócios ou realmente nos investimentos de renda fixa com proteção de IPCA ou atrelada a alguma taxa de juros que sempre supera a inflação ali. Mas quando eu fiz um vídeo recentemente até sobre a situação da Argentina, e aí eu mostrei que a Bolsa da Argentina, ela subiu na mesma intensidade, né? E a gente não imagina isso acontecendo na prática, porque no curto prazo pode acontecer da Bolsa não corrigir a inflação inteira, quando ela está numa crise ali. Mas no longo prazo seria impossível. Senão o pessoal da Venezuela, por exemplo, você ia chegar lá com uma pessoa comum, recebendo o salário dela, ele ia comprar a Bolsa inteira, porque se ela não corrigisse. Então a Bolsa necessariamente já tem que corrigir pela hiperinflação, pelo menos, né? Porque senão você poderia comprar o Itaú. Uma pessoa normal ia chegar lá na década de 80, lá com o Sarney, com as ideias inovadoras dele, obrigado, Sarney, ia conseguir simplesmente comprar a Bolsa. Então acaba que se corrige. Bons negócios se corrigem pela inflação, porque a gente mede a inflação baseado no preço dos negócios, né? No preço que os negócios cobram dos produtos que eles vendem. Exatamente. Os negócios, principalmente em bolsa, são alguns dos maiores do Brasil, fazem parte de monopólios ou de oligopólios, tem um alto poder de remarcação de preços, então se está tudo subindo, se a cevada está mais cara, a Ambev vai cobrar mais caro na cerveja. Isso vai acontecer ao longo do tempo. Até e se porque a gente assim que pega, a gente mede o IPCA, né? Sim, e se a gente pega até a pontuação da Bolsa, o índice Bovespa, a gente está em mais de 100 e poucos mil pontos, né? Quase 120, enquanto o Dow Jones não chega nem próximo disso, fruto também de inflação. No final da década de 70, criaram uma pontuação com a moeda da época, que era o cruzeiro, que era uma cesta de empresas que você poderia comprar com 100 cruzeiros. E aí depois, com o tempo, hiperinflação, troca de moeda, aquilo foi sendo corrigido por inflação ao longo do tempo e parte da pontuação muito mais alta que a gente tem é por conta disso. Então, negócios são uma proteção contra a inflação. E aí, pensando em investimento, o que eu
pegaria aqui do livro é o seguinte: eu gastaria muito mais tempo em achar negócios onde você possa trabalhar para ganhar mais dinheiro, fora de mercado, e no mercado eu basicamente teria a preocupação de acompanhar o desempenho. Então, eu quero uma carteira diversificada. Parte vai acompanhar o CDI, que é o índice de renda fixa, parte vai acompanhar o Ibovespa, é um índice meio ruim, né, mas algum índice brasileiro melhor, parte vai acompanhar o S&P, e aí você investe também uma parte em algo que vai superar tudo isso, que é uma área onde você possa gerar o que eles chamam de alfa. Vou dar um exemplo aqui de uma equação simples que o Howard Marks coloca no livro dele. Howard Marks é um gestor americano, gere mais dinheiro do que a Vale tem de valor de mercado, que ele fala que Isso desde o tempo da Babilônia, tá? Foi? Jovem o Howard Marks desde o tempo da Babilônia ali. Ele fala que retorno é igual a alfa mais bravo, aliás, é igual a alfa mais beta vezes X. O beta é a sua sensibilidade ao mercado e X ao mercado. Então, se o Ibovespa, por exemplo, que é o principal índice acionário brasileiro, sobe 10 e a tua carteira sobe 20, não quer dizer que você é 2 vezes melhor do que o Ibovespa se quando ele cai 10 você cai 20. Você somente é 2 vezes mais volátil, mais sensível. E é fácil ser mais sensível. Se você tem uma carteira cheia de small caps, o Ibovespa sobe 10, você sobe 30. Mas quando ele cai 10, pode cair 40, dependendo das condições. Então, é só mais sensibilidade. O retorno mesmo, associado à habilidade, vem de gerar alfa. E onde que dá para gerar alfa? É em mercados mais ineficientes, com menos participantes. Um desses mercados é o mercado imobiliário. Um cara que conhece bem o mercado imobiliário pode comprar uma pérola por um preço muito mais baixo, porque ele conhece alguém que está precisando vender na mesma hora e está disposto a fazer um negócio vendendo barato para ter liquidez. Ou o mercado de leilão. Como as pessoas não sabem usar esse mercado, não é algo que está piscando na tela e tem milhões de pessoas olhando ao mesmo tempo e fazendo o cálculo o tempo todo para ver se está no valor justo. Petrobras, por exemplo. Outro dia eu vi um vídeo no YouTube e veio uma propaganda antes, de um concorrente nosso. Ele colocava lá assim: eu tenho 10 ações que estão super descontadas e ninguém está olhando. Aí eu continuei vendo. Ele falou: vou falar a primeira, Petrobras. Aí eu fechei o vídeo. Falei, pô, ele está falando de uma das maiores empresas da Bolsa e não tem ninguém vendo, né? Petrobras. Ninguém está olhando para a Petrobras, realmente, né? Se ela está barata porque tem muito risco. O pessoal está com medo de destruição de valor devido à nova gestão, de como vai ficar a empresa, se ela vai continuar acompanhando a cotação internacional do barril de petróleo, porque todo o histórico maravilhoso que ela teve nos últimos anos foi por uma premissa básica. O petróleo está cotado igual ao mercado internacional. PPI. Se isso acaba, simplesmente muda toda a trajetória da empresa, não serve para nada o passado dela. Então, se tem aquele preço, é por um motivo. Agora, se você pensa em um imóvel sem piscar na tela, em uma localidade que você conhece e outras pessoas não, onde você vai negociar com uma única pessoa, a chance de fazer um ótimo negócio é muito maior. Um outro mercado assim também, o de startups, de venture capital. Você tem lá um dono de uma empresa para negociar com um investidor. E aí, constantemente, eles fazem negócios muito fora do que o mercado faria. Tanto que quando uma startup vai fazer o seu IPO, ou ela sobe muito, porque o mercado olha e fala, não, tem que valer muito mais, ou ela cai pra caramba, porque o mercado olha e fala... O pessoal lá da WeWork, por exemplo, tava maluco. Que alucinação foi essa? Era uma alucinação, de fato. Não tinha por que ter aquele 50 valor. bilhões de dólares. Tinha um valor lá nas rodadas de investimento privado, porque o cara era ultra carismático. Aí, quando foram começar o escrutínio para fazer um IPO, o pessoal viu, pô, tá muito estranho esse negócio aqui, não tem que valer. Tanto que eles cancelaram o IPO e quando fizeram, tá valendo acho que uns 4 bilhões em bolsa. Nunca vai voltar a valer o que valia em rodada privada. E olhando os números, ainda acho que tá caro. Não, pois é, cara, não vale a pena. É sério. Não acredito.